Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e vou mostrar pra vocês aquelas publicações que chegaram no decorrer das semanas. E eu vou abrir aqui com O Rei Bárbaro, volume 1, A Espada Quebrada. Seria o Conan? Exatamente! Trata-se de uma publicação italiana que chegou ao Brasil pela editora Red Dragon. Eu vou resenhar essa publicação e vou entrar em maiores detalhes com relação a esse material aqui, até sobre os direitos, relacionados ao Cimério. Então fiquem ligados que se não for nessa semana, eu acho que vai rolar, vai ser na semana que vem. Blade Runner 2019 Los Angeles, publicação da editora Book One pelo selo Excelsior. Material em capa dura, que terá resenha também ou nessa semana ou na semana que vem. Então fiquem ligados nessa adaptação do filme para os quadrinhos. Moonshadow da editora Pipoca e Nanquim. Enfim, essa tão aguardada publicação, muito pedida pelos fãs brasileiros, gostariam de ver a republicação desse material que saiu como minissérie pela editora Globo, agora ganhou aqui uma capa dura, aquele acabamento muito bacana da editora Pipoca e Nanquim, material do J.M. DeMatteis, o mesmo autor de Blood, uma história de sangue, que também foi republicado pela editora Pipoca e Nanquim. Obviamente teremos resenha dessa publicação e aqui tem o autógrafo do escritor. Então fiquem ligados que eu acredito que dentro de 2 semanas, até eu ler a publicação, além de outras leituras que eu tenho pendente, vai sair a resenha aqui no Central HQs. O Mundo Sombrio de Sabrina, publicação da editora Novo Século pelo selo Geektopia. Essa publicação ganhou uma adaptação via Netflix. Eu pretendo ler e resenhar em breve esse material para vocês. O Sol é para Todos, publicação da editora José Olímpio. Eu nunca tinha ouvido falar dessa editora até então, que adaptou um dos clássicos romances do século XX para os quadrinhos. O livro é do Harper Lee e foi adaptado e ilustrado por Fred Fordyhan. Eu também pretendo resenhar essa publicação, talvez não tão breve, mas vai ter resenha. A Ordem Mágica, livro 1, publicação da editora Panini Comics, trazendo mais uma série Millar World para o Brasil, escrito por Mark Millar e desenhos do Oliver Coipel, que é um desenhista foda, passou pelo título do Homem-Aranha e também pelo Thor. Eu quero ver se eu consigo colocar em dia as minhas leituras aí das séries do Millar World. Tem algumas pendentes que eu preciso resenhar para vocês. De qualquer forma, normalmente essas séries elas são medianas para cima. Dificilmente você vai ler algo realmente ruim, que é intragável. Eu gosto da escrita do Mark Millar. Agora vamos de Marvel Comics com Surfista Prateado, volume 2, Mundos Diferentes. Publicação da fase Nova Marvel, escrita por Dan Slott e a arte do Mike Allred. Esse run do Surfista Prateado é muito bacana, mas talvez não seja exatamente para todos os públicos. Tem uma pegada mais psicodélica, viajada. Inclusive concorreu ao Prêmio Eisner, uma das histórias escritas pelo Dan Slott. Então fica a dica dessa publicação aqui, eu particularmente gosto bastante. Guardiões da Galáxia através do Espelho, publicação Nova Marvel, material da editora Panini Comics em capa dura. Eu já não sei qual seria esse volume, vamos ver aqui pela quantidade de edições, talvez seja o 4º volume da série dos Guardiões da Galáxia que a Panini lança em capa dura. De qualquer forma, é escrito por Brian Michael Bendis, que fez um bom trabalho nessa série. Novíssimos X-Men, Os Utopianos, publicação também da fase Nova Marvel, escrito também por Brian Michael Bendis, publicação em capa dura da editora Panini Comics. Esse aqui deve ser o 5º volume de Novíssimos X-Men, ou o 4º, enfim, publicação que, ao meu ver, decaiu bastante do início até essa fase aqui. Eu já tinha lido ela nas mensais e através de outros modos aí. De qualquer forma, o Bendis acabou derrapando ali na sua fase final, tanto em Fabulosos X-Men como também em Novíssimos X-Men. Para finalizar, DC Comics com o encadernado Batman, A Tumba do Rei Tut. Publicação em capa dura, trazendo a arte do mestre José Luiz Garcia Lopes.
publicação que saiu no formato um pouco maior do que o tradicional americano. Não vai ter resenha tão em breve dessa publicação, porque tem vários outros que já estão na pilha de leitura. E agora nós vamos para as breves resenhas. Começando por Batman, edição número 63, 66 e 67. Mas, Fernando, e a edição 64 e 65? Na verdade, essas duas edições, elas tratam de um crossover com o título do Flash. A Panini está lançando encadernado essa publicação, vocês estão vendo a imagem aí, que é relacionada àquela fatídica saga Heróis em Crise, que é péssima, escrita por Tom King. Então a Panini foi muito esperta em lançar um encadernado, né, que envolve só esse crossover, sem atrapalhar o título do Homem-Morcego ou o título do Flash. Então, na edição 63 e a 66 e 67, é um conjunto ali, com ótimos artistas, Lee Weeks, tem um outro que me fugiu o nome, mas lembra bastante a arte do Dave Mazzucchelli em Batman Ano 1, tá espetacular, assim. A edição 67, então, é arrebatadora em termos de narrativa artística. Sério, é uma aula, aquilo ali tá lindo demais. E o roteiro do Tom King também tá bem bacana, o Batman tá sofrendo algumas ilusões relacionado, por exemplo, ao casamento com a Mulher Gato. E se tivesse dado certo, né? O que aconteceria? Aí aparece o John Constantine ali na cabeça dele dando algumas dicas que, putz, né? Aí na edição 67 nós temos o outro lado da história, a Mulher Gato, que está sendo interrogada ali pelo Questão, apresentando a sua versão do porquê que não se casou com o Homem-Morcego. Mas será que tudo isso é realmente uma verdade? E na edição 67, que traz essa narrativa espetacular, uma das melhores dos últimos tempos que eu já vi em histórias de super-heróis, o Batman está perseguindo um vilão misterioso, tudo atrelado ao que já se passou ali com os perigos que Gotham está sofrendo. Acontece que, apesar dessa narrativa espetacular, por conta principalmente dos artistas, o Tom King ele dá uma exagerada quando revela qual seria a identidade desse vilão misterioso. Ele não teria todo aquele background, né, até de combate para enfrentar no mano a mano o Homem-Morcego, dando aquele trabalho, aquela agilidade absurda. Quando você descobre a identidade do vilão, você fala, porra, não, né, Tom King? Mas se você esquecer isso e simplesmente curtir, você vai pagar maior pau como eu paguei. Mas fica sempre esse enrosco do Tom King não saber medir poderes, eu não sei, ele tem algum problema na hora de utilizar o personagem na sua essência. Mas enfim, essas edições agora do Batman estão bem legais, até agora não teve nada de contradição, de absurdo, né, que muita gente acaba chiando, né, com o Tom King. Eu acho que ele tem muitos altos, muitos baixos também, mas de qualquer forma, essas leituras que eu fiz na edição 63, 66, 67 foram realmente muito boas. Para finalizar, Liga da Justiça, edição 14, 15 e 16 e o anual de 2019, série que é escrita por Scott Snyder e desenhos de James Tynion IV, traz um novo arco de histórias, mas ainda traz consequências do que rolou anteriormente, principalmente em Noite de Trevas Metal. E nesse novo arco nós temos a Mulher Gavião, o John Stewart, Lanterna Verde, o Caçador de Marte indo para Thanagar, que é o planeta do Gavião Negro, ele que está morto. Só que eles chegam lá e se deparam com uma nova líder, algo muito estranho rolando. Eles estão em busca de alguns segredos que são guardados a 7 chaves nesse local. E a Mulher Gavião, ela é uma espécie de predestinada. Tem um foco muito grande nela e também no Caçador de Marte, que agora é o último sobrevivente, o último marciano verde. E ele tem uma parente dele que serve como uma grande telepata de Thanagar, mas é dito que ela morreu. Será mesmo? E aí que começa todo um entrevero, porque eles começam a desconfiar de que tem algo errado nesse planeta. Aí a tropa dos Lanternas Verdes chega lá e fala, ô John Stewart, você tá viajando aí, meu amigo. Você não pode chegar invadindo o planeta, você tem que pedir autorização. E conforme as coisas vão se revelando, você percebe que é uma ameaça cósmica de nível absurdo. Não exatamente o que tem no planeta, mas as consequências caso esse mistério seja realmente revelado. E aí vai entrar a Liga da Justiça, novos deuses, os próprios anciões de Oa, todo mundo para combater uma entidade cósmica absurdamente poderosa
que antes da criação do nosso universo, ela já havia criado um outro universo. A única coisa que eu achei meio forçado são alguns retcons, principalmente relacionado ao Caçador de Marte, a uma espécie de divisão entre humanos e marcianos, que era um ser único, daí foram divididos os seus DNAs para criar um exército de guerreiros e tal. Bem viajado, ainda que isso aconteceu em outro multiverso, sei lá, e daí tem um lance envolvendo a infância do Caçador de Marte, a muralha, né, que vocês sabem que lá, que ficam aprisionados na fonte, diversos seres perigosos, entidades cósmicas, assim, lá dos primórdios do início da criação. Então, algumas coisas relacionadas à cura da muralha é feito nesse arco de histórias, que de forma geral ele funciona muito bem, ainda que o Scott Snyder ele tem uma mania de colocar muitos textos, diálogos e tal, não chega a ser assim tão pesado como foi, por exemplo, Noite de Trevas Metal. Foi um arco que eu tô curtindo, ainda não finalizou, eu pretendo resenhar também a edição 16 e 17, 17 e 18, para alcançar a publicação brasileira, aqui que está sendo no Brasil a mensal Liga da Justiça pela Panini, mas de qualquer forma, tô curtindo até agora essa publicação aí. Bom, então é isso daí, galera, um abraço para todos vocês. Se você for fazer suas compras, faça aqui pelos links do canal Central HQs em relação às publicações que estão no site da Amazon. Um abraço para todos e fui!